Vamos lá, senhores. Apenas apontar aí algumas incoerências, né? E talvez até algumas contraditoriedades, algumas contradições, né? E uma delas foi que eu vi ali um comentário que eles estavam, não sei se de alguma forma sobre a minha pessoa, falando sobre o Luiz Fabiano ali comentando no Resenha ESPN, comentando ali sobre o São Paulo, que as pessoas não entenderam e tal. Não, primeiro que em relação à questão de eu não controlar a vida de ninguém, não controlar, vamos dizer, a vida dos outros, no sentido de levar as pessoas no avião, isso eu deixei muito claro em pregações, falei, ó, você com a tua vida, você que busca a Deus, de repente, inclusive eu falar, né, que você, eu digo para as pessoas que eu estou falando, ó, você busca a Deus porque eventualmente ele tem coisas para revelar para você que de repente ele não vai revelar para mim, ou seja, cada um tem a sua própria administração, não sou eu que estou, né, revestindo a pessoa de nenhum tipo de proteção, até porque, e eu não quis jogar a capa espiritual sobre ninguém, nem usar uma capa espiritual, até porque eu não teria nem força espiritual para isso. Né? Então você fala, isso não estava claro. Não, eu deixei isso bem claro, sempre falava isso. A sua vida com Deus, né? A sua própria vida com Deus. Então isso estava bem claro nas minhas pregações. Em relação à questão da nacionalidade, eu falei, se eles não colocaram no portfólio, e se tinha dúvida, perguntasse para mim. Agora, se essa é a questão, eu já havia falado antes para eles, então eles sabiam dessa informação. Em alguns dos debates que eventualmente tive, aliás, na verdade falei mais de uma vez isso, em relação às pessoas que me interpelaram sobre temas semelhantes. Ou se de alguma forma eu tive que falar isso, mesmo sem ser interpelado, mas eu, até onde eu lembro, eu fui abordado sobre essa temática assim. Se não estava claro, eu deixei claro, se não colocaram no portfólio, eu falei, né? Não foi por omissão. Então, descaracterizando, se sobre mim, descaracterizando Luiz Fabiano, né? Foi retomado o argumento do Lula, né? Que depois eu vou completar, que vai ser um pouco o argumento que o PVC falou, que é a questão de, não, no momento, o nosso presidente Lula, né, falou assim, não, no momento que mais precisava. Então, é só um complemento, uma resposta a mais sobre esse argumento, eu já tinha respondido isso antes, mas uma resposta a mais, como vocês coloquei, não, não é que não é no momento que mais precisava, no momento que mais precisava eu também tentei ajudar e fui atacado. No momento que mais precisava também, não só no momento que precisava menos, que precisava também, que era urgente também. Devo ver também um outro comentário do Bruno Fonseca fazendo ali a comparação entre o que é urgente e importante, mas aquilo que é urgente também pode ser importante, independente. Quando era menos urgente e importante, eu fui atacado. Quando era urgente e importante, eu também fui atacado. Então, quer dizer, eu tentei. Em pandemia, eu também tentei retornar voluntariado. No momento que mais precisava. No momento que mais precisava, eu fui para ministério, inclusive, e fui atacado em ministério e em atitudes que não eram exatamente eclesiásticas, e também fui atacado. Não, se bem que na época eu acho que em pandemia, para ser justo, eu só fui em atividades eclesiásticas. E fui atacado nas atividades eclesiásticas. Só fora da pandemia que daí eu fui para atividade que não era ministerial, que era de ajudar pessoas, e fui atacado também. Ou seja, provando que em outros momentos eu seria atacado também. Em atividades não eclesiásticas, eu também seria atacado se eu fizesse em pandemia. Né? Mas de qualquer forma eu tentei em atividade ministerial de igreja e também fui atacado. Durante a pandemia. Então esse argumento não cola. Então vamos lá. O argumento do PVC é justamente nessa linha. Né? Então veja como não faz sentido quando o PVC diz assim, não, você tentou um discurso ali, eventualmente não deu certo. Não, mas daí você muda, falando do Fernando Diniz, não, você muda a estratégia. Não. Quando foi mudada a estratégia, eu tentei retornar para o voluntariado. Não, o argumento era para então agora voltar para o voluntariado. Eu tentei voltar para o voluntariado e fui atacar. Não, mas ele mudou a estratégia, não deu certo porque eu tentei. Não seguindo essa argumentação, ou pelo menos não só ela. Né? Achei interessante a questão de ajudar pessoas. Aí tentei voltar para a atividade e sou atacado. Não, mas ele mudou a estratégia. Não, mas eu tentei retornar à atividade. Então essa mudança de estratégia não foi correta, porque, de novo, eu não estava discordando. Eu achei que o atuar no voluntariado em pandemia, por exemplo, com a mudança de estratégia argumentativa era certo. Se vocês mudassem ou não mudassem a estratégia, eu acharia que seria certo atuar do mesmo jeito. E mesmo em 2020, quando eu tentei voltar, nem tinha muita argumentação, ou nenhuma argumentação sobre isso, sobre a mudança de estratégia. Eu tinha tentado voltar e fui atacado. Né? Não era questão da pandemia, né? Não era isso. Né? Isso eu fundamentava como emergência. Mas não é a questão da pandemia que justificaria a mudança de estratégia argumentativa, uma vez que eu tentei retornar para a atividade voluntariada descaracterizando
Aí o nosso PVC não foi, na verdade, por falta de tentativa. Então esse argumento da mudança de estratégia pode até ter havido, mas foi uma capa espiritual, porque eu tentei, independentemente desse argumento, eu tentei retornar para a atividade de qualquer jeito. Então, valeu. E Deus é bom esse complemento aí, para deixar as coisas mais... Aqui sanando esse vídeo, também às vezes repetição. Não, aqui às vezes eu estou sanando contradições. E aí também justifica qualquer tipo de repetição. Valeu.